Bom, agora aqui a gente vai ter, só para vocês conseguirem enxergar, um pouco das ações de Deus e um pouco das ações daquela outra Revolução Francesa que eu falei, daquela outra besta do abismo, tá? Revolução Francesa é a besta do abismo, que é dita em Apocalipse 11, versículo 7. E olha só como é que Satanás começa a trabalhar. Então você vê que Deus ele começa a trabalhar pelos Estados Unidos da América, que ele surge representando a Cristo. Então Deus começa trabalhando pelos Estados Unidos da América. Não é à toa que a gente tem os grandes, e a gente vai ver aqui, as principais ações de Deus acontecem nesse país. Não isoladamente, mas em grande medida lá. E aí você tem Satanás trabalhando diretamente pela besta do abismo, certo? Como que isso acontece? Bom, a gente tem logo no começo ali, 1798, prisão do Papa, né? Você tem os sinais que Deus faz, isso não é só nos Estados Unidos, mas em vários lugares, né? O terremoto de Lisboa, escurecimento do sol, lua com sangue, e aí você tem a Revolução Francesa acontecendo nesse período, certo? Você tem princípios e sementes da Revolução Francesa acontecendo antes aqui, essas ideias humanistas e filosofias iluministas também vão influenciar tudo que a gente vai ver surgindo aqui, né? Mais para frente. E aí você tem Deus trabalhando aqui, começa com Guilherme Miller, quando ele começa a estudar a Bíblia em 1816, né? Aí ele conclui sobre a volta de Jesus, e ele começa a pregar em 1830, e aí você tem então o avanço dessa pregação, né? É importante lembrar que por esse período também você tem uma grande ascensão da Bíblia, de sociedades bíblicas, de escolas missionárias, de missões ao redor do mundo inteiro, né? Grandes missionários, David Livingstone, John Snow e vários outros que surgem proclamando a mensagem da volta de Jesus em vários lugares da terra, né? Bom, por outro lado, você tem as influências dessa besta. Você vê já Charles Darwin iniciando a sua viagem no Beagle. Você tem os princípios de geologia que também vão casar com os ensinos de Darwin, que vão reestruturar a ciência moderna, né? Ciência moderna que tinha sido estabelecida principalmente por protestantes. Você tem Isaac Newton, estabelece um método científico, depois o Francis Bacon também enriquece o método científico, todos eles protestantes, todos eles crentes em Deus, mas agora você tem um novo poder surgindo que vai eliminar Deus da ciência e reescrever a história. E aí você continua avançando, você tem então chuva de meteoros que acontece em 1833, que é a famosa queda das estrelas, um grande sinal de Deus no céu que acordou pessoas no mundo inteiro. Não foi apenas na América do Norte, mas em grande parte da América do Norte, mas foi visto até da Inglaterra e de outros países no Círculo Polar Ártico. Aí você tem então as mensagens que Deus manda que começam a ser pregadas, né? Em 1843 já começam a ser pregadas sobre tanta brevidade, mas também a mensagem, né, de sai dela, povo meu, 1843 no meio do ano, né? Aí Deus começa a estabelecer verdades. Eu vou passar mais rápido aqui, porque são bastantes detalhes, né? Deixa eu já passar mais rápido e a gente só vai mencionando. Então você tem, ao mesmo tempo em que Deus está fazendo várias coisas acontecer, novos entendimentos, né? Aí você tem aqui em 1844, por exemplo, desapontamento. Olha só o paralelo do que o inimigo está fazendo. Então você tem em 1844, né? Vestígios da história natural de Robert Chambers, muito significante no entendimento da ciência. Aí você tem em 1844, Karl Marx e Friedrich Engels escrevendo a Sagrada Família. No mesmo ano você já tem o Espiritismo, né? Início das batidas das Irmãs Fox. Você já tem Charles Darwin iniciando o seu ensaio do livro. Tudo do mesmo ano que Deus estava estabelecendo e fazendo o grande movimento da volta de Jesus. Você tem assim, Satanás está ativamente preparando o caminho. E aí você tem Deus continuando, trazendo verdades significativas. Chega em 1863, é fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acontece no mundo nessa época aí. Bom, e você tem Manifesto Comunista, que é esse livro aqui, a gente vai ver um pouco dos resultados desse livro, mas é o que simplesmente trouxe ao século XX, se tornando o século mais cruel e mais sanguinário de toda a história da humanidade. Nenhuma época da humanidade se compara ao que foi o século XX. Devido principalmente a esses ensinos, todos esses ensinos, mas principalmente ao marxismo e ao comunismo. 1859, A Origem das Espécies é publicado, livro que vai então ressignificar a ciência
e trazer uma onda de secularismo ao mundo que nunca foi vista antes, certo? E aí a gente tem o livro do Capital, 1867. Então aqui você tem todas essas estabelecimento, né? E aqui eu só coloquei, aqui tem pouca coisa. Teve muito mais coisa que aconteceu aqui, que a gente nem está colocando. Isso aqui é o que estava acontecendo no mundo e na sociedade na época dos nossos pioneiros, na época que eles estavam esperando a volta de Jesus, que essa pregação estava a todo vapor. Isso aqui é o que estava acontecendo na sociedade. Lembra, isso aqui a gente vê que é tudo fruto do dragão. Lembra que o dragão ele surge do abismo também. Ok. Tem mais coisas que estão adicionadas aqui, né? A gente tem 3 mensagens angélicas e as 3 mensagens do anjo caído, né? Darwinismo, marxismo e espiritismo. Qual é o resultado disso? Bom, a nação que começa com princípios cristãos, ela se deteriora pela influência da besta do abismo, que ela não só influencia, ela inicia na Revolução Francesa, mas ela entra na sociedade americana, em toda a sociedade ocidental, e ela influencia terrivelmente a sociedade. Qual é o resultado? Bom, é importante a gente lembrar que, depois de 1844, quando as igrejas protestantes, que diziam crer na volta de Jesus, elas recusam essa mensagem, elas recusam uma luz que Deus enviou, você então tem o Espírito Santo sendo rejeitado e lançado para fora dessas igrejas. Qual é o resultado? O resultado foi uma queda moral em todas as igrejas protestantes. E lembre-se, quem define o padrão de moralidade de uma sociedade não é o Estado, são as igrejas. E quando as igrejas perdem o seu posto do dever de representar a moral, você tem a sociedade se corrompendo e decaindo. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.